Graças, César, pela apresentação e pela oportunidade. Vou tentar falar um pouco em portunhol eletrônico. Eletrônico porque a tradução é eletrônica. Hablo desde São Paulo, Brasil. Moro em São Paulo. E vou falar desde a experiência mais brasileira. Em Brasil, a FTL não é muito conhecida. Aqui chegou mais o pensamento da FTL, porque enquanto movimento veio de forma muito fraca, muitos poucos movimentos da FTL, mas as publicações traduzidas para o português fez com que a ideia de missão integral chegasse mais rápido do que a FTL. Então, a ideia de missão integral é mais conhecida e não há nem sempre há uma associação entre missão integral e FTL. Acredito que é um pouco diferente em outros países da América Latina. Por isso, tenho estudado missão integrada, para entender esta forma de pensamento que, para mim, em meus estudos, é a forma de teologia evangélica latino-americana, certo? Tenho visto missão integral como uma outra maneira, uma outra forma de fazer teologia. Por isso quis tratar de missão integral. Me gusta muito a abordagem histórica que foi feita, né, até aqui. Irei para um outro caminho de reflexão. Hoje em dia, neste tempo que chamamos contemporâneo, que estamos vivendo, né, hemos visto e participado de novas inquietudes humanas, especialmente aquelas que são globais acerca da vida no planeta, em el planeta. Isso nos preocupa, envolve, é um tema que une o mundo em preocupações. É evidente o cambio em los paradigmas culturais e científicos que involucram as problemáticas ambientales planteadas por las ciências biológicas, nelas a ecologia, passam também por la educação, especialmente la educação inclusiva e la pedagogia inter, trans e multidisciplinar. Passa também por las áreas da saúde, com seu enfoque mais sistemático, medicina sistemática, psicologia sistêmica, é o que falamos hoje. Passa por a discussão sobre o individualismo moderno, isolado, aislado, e que tem sido substituído pelo hiperindividualismo integrado. É diferente de nosso tempo, de nossa época. Outro fator que ha induzido a sociedade a um câmbio radical de mentalidade são as tecnologias e seus sistemas integrados. Estamos em um outro, podemos dizer, ecossistema. Oi, vivendo em um outro ambiente que não somente aquele de nossas sociedades materiais, né? Especialmente em el uso de las tecnologias que hacemos en el período pós-pandémico. Las nuevas generaciones têm estado com os dois pés em la nueva era tecnológica. Dizem que nós, mais viejos, somos visitantes.
mas os mais jovens são moradores, habitantes da era tecnológica. El rápido acesso à informação, as diversas interações através da internet e seus infinitos enlaces, chamamos de links, nas diversas redes, construindo redes de interação, de relacionamento, nos faz sentir membros de uma verdadeira rede, teia global. A hiperindividualidade contemporânea necessita ser melhor compreendida, já que ela sucede em nossa consciência, ela nos coloca em nossa consciência de que somos parte de um grande ecossistema. As compartimentações modernas caem uma a uma frente a esta nova visão de mundo, esta nova cosmovisão, e nos convocam a uma visão integradora e holística da realidade. Acredito que se estão acompanhando meu raciocínio, falando de missão integral. Espero que estejam pensando onde quero chegar. O uso do termo integralidade surgiu em el conjunto de inquietudes que generaram estes cambios de paradigma e começou a ser associado em las décadas de 70, 80, por los evangélicos latino-americanos, principalmente no âmbito da FTL, ao término missão. Começou-se a usar o término missão integral. Mas esse término não foi empregado instintivamente. O Vaticano II já havia usado o término integral para o ministério da Igreja. Em Argentina, já havia filósofos falando de uma filosofia integral. Nossos teólogos evangélicos de FTL estavam, em Brasil, dizemos, antenados, com as antenas ligadas e ouvindo essas conversas. A razão do uso do término nesta época era muito mais de ordem semântica do que ideológica, como querem pensar hoje. Era o sentido do término que era importante. E a que pretendia responder a los intentos de reduzir a realidade. A preocupação nesta época, 70, 80, era de responder àquela redução da realidade a questões sociais, como hacía a teologia da liberação, por exemplo, que é de fundo mais materialista, ou a abordagem espiritualista de evangélicos conservadores mais tradicionais. Então, a intenção era responder a isto. Tanto é que Padilha disse, para o cristianismo secular, obsessionado com a vida em el mundo, a única salvação de la que se puede hablar es la que cae dentro de los confines de la era actual. Es essencialmente uma salvação econômica, social e política, aunque às vezes, aí ele segue com os... E ele ainda prossegue, em el extremo opuesto se encontra a concepção de la salvação como la salvação futura del alma, em la que o sentido da vida temporal se agota em uma preparação para ir mais alá, para o futuro, posterra.
La historia es asimilada por una escatología futurista y la religión se convierte en un medio de escaparse de la realidad presente. Essas duas realidades em polos diferentes. Então, a ideia inicial é que a integralidade da missão, da fé, da teologia, deve abarcar não só uno, não deve ser solamente uma abordagem materialista e nem solamente uma abordagem espiritualista. Sim, ambos. Abordar o espiritual e o social. Mas isso ficou bem expresso em El Congresso de Lausana, de 1974, em el documento final que fala sobre evangelização e responsabilidade social. Sin embargo, el nuevo paradigma em construção resultou ser muito mais radical que isso, mas esta ainda não era a resposta que o mundo estava precisando. O que precisávamos era algo ainda mais radical do que isto. FTL entendeu um pouco mais e avançou em suas discussões, incluindo temáticas de espiritualidade, de gênero, de meio ambiente e outras. Nesse caso, a discussão ia não ser solamente sobre as dicotomias da fé e obras, de lo espiritual com o social, dos anos 70 e 80, mas sim, hoje, uma resposta às preocupações da sociedade atual por la compreensão da vida no mundo. A luta por sua preservação, a qualidade da vida humana e a construção de novas visões de mundo e formas de atuar neste mundo. Sin embargo, o avanço destes câmbios, temos descoberto, no avanço desses câmbios, temos descoberto que integralizar, abarcar, abranger mais coisas requer outra forma de pensar. Não basta criar um projeto social na igreja, em los fundos de la igreja. Não basta dar uma refeição para as pessoas em las calles, em la noche, depois do culto. Não é só isso, missão integral. Passa por uma outra maneira de compreender o humano. Neste sentido, temos que avançar em relação a mesmo a la proposta de Lausana, de los Clades, e colocar nossos pés em no tempo contemporâneo, seguindo o conhecimento, incluindo o conhecimento teológico, aqueles conhecimentos que são acabados, prontos, cerrados, e impostos à la igreja e ao mundo, em nome da religião, como postulados dogmáticos, confessionais, não há muito mais lugar para isso. O mundo espera de la teologia nova, que se faz de outra maneira, uma postura mais aberta, dialogal, que enxerga o humano e o mundo como um todo que ele é. Se enxergarmos o mundo como um todo, descobriremos que ele é complexo, que ele não é simples de se entender.
Proponer uma nação integral com a expectativa de abarcar e relacionar tudo o que involucra a realidade humana parece ser uma utopia. Quando apresentei isso para uma banca em minha tese, disseram, isso é utopia. Não se é possível abarcar muitas coisas. Temos que fazer um recorte e aprofundar. Eu digo, isso é método científico moderno, recortar e aprofundar. Lo contemporâneo pede, requer de nós que tenhamos um olhar mais amplo para a realidade, mesmo que isso não nos permita aprofundar em los temas. E descobriremos que vivemos em um mundo de complexidade, de complexidades, que estamos mais ligados e em uma rede muito mais integrada do que pensamos. O que quero dizer com isso é que a missão integral, ou a integralidade da missão, é uma excelente resposta para o mundo contemporâneo. Mas para isso, teremos que avançar em sua reflexão, em seu entendimento, em sua construção epistemológica. A forma como a ideia foi tratada em las décadas de 70 e 80 já não respondem mais ao mundo contemporâneo, à mentalidade contemporânea. É preciso pensar o que é integralidade. Hoje, sabemos que estamos numa era de ecossistemas, holística, sistêmica, interdisciplinar. Essa é a linguagem de nosso tempo. E a ideia de uma fé integral, de uma missão integral, de uma teologia integral, é um bom caminho para responder às tendências do contemporâneo. Mas é preciso avançar no entendimento da integralidade a partir das teorias de complexidades diversas que temos hoje, das abordagens sistêmicas. Ainda temos um tempo aqui. A integralidade, como pretensão de qualquer campo de ação humana, só será possível como forma de olhar. No atuar de modo integral precisa ser vir depois de mirarmos de modo correto. Precisamos enxergar o humano em sua totalidade, como chamou Padilha em seu livro Missão Integral, com a teoria del todo. Precisamos conceber e interactuar de modo diferente com a realidade. É muito interessante a abordagem política que fazemos, a abordagem econômica que fazemos, mas a realidade é muito mais que isso. Precisamos integrar, avançar, abranger, alcançar outros aspectos da realidade. E a teologia latino-americana, incluso a teologia evangélica latino-americana, reduziu muito as suas abordagens às questões políticas e econômicas. Precisamos ampliar a nossa mirada. Isto a convierte em uma ação hermenêutica. Por quê? Se olhamos, se mirarmos de modo diferente para a realidade, seremos chamados a interpretar melhor
esta realidade. Com isso, a interpretar melhor a Bíblia, a partir deste novo olhar, desta nova mirada para a realidade. Não se trata simplesmente, repito, de incluir um projeto social em las atividades da igreja. Isto não é missão integral. Não, não é no tempo contemporâneo. Isto seria há 20 anos atrás. Mas hoje não é missão integral, simplesmente incluir um projeto social em la igreja. É preciso conceber de modo diferente os humanos que nós atendemos, que nós cuidamos. E a partir desta nova interpretação deles, deste novo entendimento deles, agir conforme suas necessidades e não conforme a nossa necessidade como igreja de fazer projeto social, responsabilidade social. Precisamos sair desse dualismo em que estamos como igreja, dizendo que estamos fazendo missão integral. Integrar significa abrir-se a esta série de compromissos em cadeia e suas complexidades, não? Em português, complexidades. Significa estabelecer vínculos, perceber as teias, perceber as relações e perceber quando integralizamos, descobriremos que não conseguimos alcançar tudo. Nos sentiremos mesmo fracassados, porque alcançamos pouco. Mas isto é missão integral. É ter esta noção de inacabamento, de que nunca estamos fazendo o suficiente, nunca estamos fazendo tudo, porque a realidade é muito maior, muito mais complexa que isto. Outra questão é que é hecho que o fato de que o mundo foi criado por Deus não significa que seja estático. E isto é muito mais complicado, porque se o mundo está em movimento, se transforma, minha missão integral também tem que estar em constante transformação. Por isso, falaram de círculo hermenêutico, Juan Stan, René Padilha. Por isso, trataram de círculo hermenêutico, para que pudesse estar em constante refazimento de nosso entendimento da missão. O mundo é dinâmico, complexo, com relações múltiplas e infinitas. Bueno, para cerrar e não deixar muito desanimado, a teologia de missão integral propõe algo, uma resposta a isso. É precisamente este hecho el que hace la misión creativa, libertadora, llena de posibilidades. Ela se funda em la ideia, em la teologia del reino de Deus, que é amplo, que é justo. El reino de Deus é nossa grande utopia. Sabe, aquele mundo que não cabe neste mundo, aquela coisa meio fora de lugar, isto é utopia. É o sonho de um mundo melhor e que é nossa esperança. Isto é missão integral.
que não é uma situação de evasão desse mundo, de fugir desse mundo, mas de viver nele. Um sonho de que este mundo melhor pode acontecer ainda neste tempo, por isso missionamos. El reino de Dios en el mundo es nuestra escatología en cumplimiento. Como então devemos entender a fé desde a perspectiva da integralidade? A fé é uma experiência humana. É o humano que tem fé. Deus não precisa de fé, mas o humano precisa. Como tal, esta fé precisa ser dinâmica, criativa e generadora e fuente de nossa utopia. E aí seguimos, para encerrar, estou chamando para uma volta ao tema de la misión integral, de una fe integral, de una teología integral, mas ahora en diálogo con los nuevos paradigmas contemporâneos, nuevos diálogos e nova vivência cristiana em el mundo. Isto é o que estou colocando. A missão integral, a fé integral, a teologia integral é uma intuição que corresponde ao mundo contemporâneo, que faz sentido ao mundo contemporâneo, mas dentro de uma nova abordagem, de uma nova concepção. E isto é tarefa de nossa teologia, de nossa reflexão teológica. Muito grata, agradeço pela oportunidade. Gracias, Regina. Bueno, vamos a pedirles que enciendan sus cámaras aquellos que quieren participar, haciendo un comentario o una pregunta. Un tema muy importante que será ampliamente, podemos seguir tratando, que seguramente tenemos muchas cosas para seguir abordando. Podemos tratar con preguntas. Acá unas ya están en el chat. Regina, fíjate, hay una de Nelson Rojas, de Colombia, me parece que es, si no me equivoco. ¿Querés que te la lea yo? Nelson Rojas. Sí. Sí, esta nueva comprensión de la integralidad en la misión es en la teología, y en la teología podría manifestarse en trabajos atomizados que intersectem múltiplos campos. Sí, sería maravilloso. Sin pretender sistematizar, sí, porque la idea de sistematizar é muito viciada. Sempre se pensa que sistematizar é cerrar, fechar o diálogo a partir de um método, de uma forma de pensamento, construir algo do começo ao fim, e um sistema, um manual, quase um manual fechado, um guia da fé. Esta é a ideia. Se pensarmos sistematizar solamente como ordenar o pensamento, deixando muitas pontas soltas para se avançar, para se agarrar e se avançar em las reflexões, poderíamos dizer que é trabalho, sim, sistematizar, ordenar, mas não no modelo de la sistematização antiga, de sumas teológicas, como tínhamos. Pretender sistematizar em trabalhos sistematizadores que integrem os diversos sistemas vivos bajo um paradigma epistemológico universalizante. Nelson, para mim, desde o início
de meus estudos, compreendo que a teologia evangélica latino-americana é uma outra teologia. Mais que isso, é uma outra forma de fazer teologia. Hacemos teologia de outro jeito. Isso é importante de se entender. E nossa teologia permite os diálogos com as sabedorias ancestrales, com os conhecimentos de nosso povo. Permite isto, porque é outro jeito de fazer teologia. Se não compreendermos isso, não compreendemos nada de teologia latino-americana. É uma outra epistemologia. Se quisermos entender teologia latino-americana, precisamos compreender as formas de pensamento do sul global, porque perceberemos a identificação de nossa forma de pensar teologia. Isto que dizes é barro a um paradigma epistemológico universalizante, que não é nosso caso. Mas nós falamos, pensamos nossa fé a partir de nossas culturas, de nossas realidades, e não temos medo de colocar no contexto como primeiro momento de nosso fazer teológico. E se colocamos nosso contexto, ele é complexo. E muitos dizem, mas se você coloca o contexto, você está condicionando a hermenêutica, as escrituras. Esta é a desculpa constante dos críticos das hermenêuticas contextuais. E eu pergunto, há quem leia as escrituras de lugar nenhum? Isto é possível? A teologia tradicional lê as escrituras a partir das doutrinas, das confissões, dos dogmas. Vocês já viram um presbiteriano negar a eleição lendo a escritura? Já viram um pentecostal negar o batismo com o Espírito Santo lendo a escritura? Não fazem isso, porque estão lendo a partir de suas confessionalidades, de suas doutrinas, de suas tradições. As tradições também são lugares hermenêuticos. Se podemos fazer de nossas tradições lugares hermenêuticos, por que não podemos fazer nossa vida como lugar hermenêutico? E nossa vida é complexa, não é? Sua vida é muito simples? Nora Mendes diz: la integridade de la misión não nos deixa desanimados, sino que nos abre oportunidade e possibilidade, sim, de la esperança, de la realidade, del reino de Deus em nossa Latinoamérica e el Caribe. De fato, é certo, Nora, porque estaremos mais próximos de nossa realidade quando pensamos de modo integral. Saberemos que não sabemos tudo, que não hacemos tudo, porque tudo é mais amplo do que estamos tratando, fazendo. Seremos mais humildes. Saberemos que não somos deuses que abarcam tudo. Solamente Deus mira todas as coisas. Então, isso nos dá esperança de que sempre podemos avançar, e a igreja que viene depois pode avançar, e a teologia e as novas gerações
de teólogos e teólogas podem avançar também na reflexão, porque nós estamos só no início da caminhada. Muito bom tema, Regina, irmã Regina, realmente é um desafio. O desafio é principalmente com nós outros, de superar nossa arrogância. Sistemas fechados têm servido muito mais para as dominações do que para a edificação da igreja. Há diversidade de experiências. Pode compartilhar alguma iniciativa ou projeto atual que se está aplicando, enfocado em la missão integral da igreja? Quando pensamos em missão integral, não há passos a seguir. É o primeiro momento, há modo de fazer. O primeiro momento sempre é o contexto. O contexto pode ser nosso espaço geográfico, pode ser uma pessoa, pode ser uma classe, pode ser um grupo. O contexto, que é no primeiro lugar, é aquilo que nos provoca. É para onde nossos olhos estão mirando, olhando. E precisamos enxergar a pessoa, a área geográfica, os grupos, a classe, de modo integral. Quando hacemos isso, uma luz se abre e perceberemos as necessidades deste contexto. O modelo de evangelização tradicional é: crio os métodos, crio o discurso, vou e aplico a uma realidade. O Imagina, modelo de missão integral é: olho, miro a realidade, caminho com a realidade, conosco a realidade e vejo, percebo o que essa realidade precisa de mim, precisa da igreja, precisa da missão. Uno forças, faço parcerias e busco atender em nome de Cristo esta realidade. Isso é missão contextualizada. Contextualização é ponto de partida. Uma Regina, teologia contextualizada é uma teologia que tem um ponto de partida. Graças.